A Apple liderou como empresa mais valiosa do mundo de 2021 a 2023. Em 2024, eles caíram para segundo lugar, com a Microsoft assumindo o topo por metade do ano. Em 2025, a Apple ficou em terceiro, atrás da Nvidia e Microsoft. Em 4 meses, a Apple perdeu 28% de valor, somando 1,1 trilhão de dólares americanos. Preços altos dos iPhones estagnaram vendas, concorrentes alcançaram devido à falta de inovação e práticas anticompetitivas geraram processos judiciais. Como isso aconteceu? A ganância da Apple fez o lucro ser mais importante que os produtos. Foi uma transição lenta que começou em 2011, quando Steve Jobs deixou o cargo de Chief Executive Officer da Apple e deu o trabalho para Tim Cook. Ele disse a Cook: "Não pergunte o que Steve faria, faça o que é certo." O problema é que o que é considerado certo depende de quem você pergunta. Para Jobs, bons produtos eram o segredo da Apple. Ele comprovou isso no fim dos anos 90, quando a empresa quase faliu. Na época, líderes como Gil Emilio e Michael Dell comentaram como salvariam a Apple. Os exemplos eram dividir a empresa, vender a divisão de hardware ou fechar a Apple e devolver o dinheiro aos acionistas. O conselho mais interessante veio do Chief Executive Officer da Oracle, Larry Ellison. Ele era um amigo próximo de Jobs e aconselhou-o a se afastar do hardware e focar no software, já que essas eram as empresas que mais lucravam. A Microsoft, por exemplo, tinha uma margem de lucro de cerca de 80%, enquanto a da Apple girava em torno de 35%. Jobs elaborou seu próprio plano para salvar a Apple, focado apenas em hardware. Ele reduziu o portfólio da Apple de cerca de 20 modelos diferentes de computadores para apenas 4, sendo o primeiro um desktop para consumidores chamado iMac. Ele buscava ser o computador mais vendido da Apple, aumentando a rentabilidade e recuperando a confiança dos acionistas. Se Jobs ouvisse os conselhos ao redor, talvez não existissem iMac, iPod ou iPhone, já que a Apple provavelmente teria abandonado o hardware e se tornado uma empresa de software e serviços. Quando se tratava do preço das ações da Apple, Jobs realmente não se preocupava com isso. Durante uma sessão de perguntas e respostas em 1997, ele disse: "O que precisamos fazer é manter nosso olho no prêmio. Isso significa produzir ótimos produtos e se comunicar com nossos clientes, então o preço das ações cuidará de si mesmo." Para seu crédito, foi exatamente isso que aconteceu. Quando voltou à Apple em 1997, a ação valia 10 centavos. Em 2011, 14 anos depois, ele deixou a Apple com um preço de ação de $11,50, fazendo a da empresa crescer 11.400%. Ótimos hardwares foram exatamente o que alimentaram esse crescimento sem precedentes, com a Apple lançando o iMac, iBook, iPod, iPod mini, MacBook, iPhone e iPad. Novo produto lançado a cada 2 anos. Agora, isso não significa que Jobs não se importava com a avaliação da Apple. Ele famosamente enviou um e-mail para toda a empresa em 2006, quando o valor de mercado deles ultrapassou o da Dell, dizendo, cito, "Equipe, acabou que Michael Dell não era perfeito em prever o futuro." Após o fechamento do mercado hoje, a Apple vale mais que a Dell. As ações sobem e descem e as coisas podem ser diferentes amanhã, mas achei que valia a pena um momento de reflexão hoje. Então, em 2010, quando a Apple superou a Microsoft, ele enviou um e-mail semelhante. Mas não foi porque Jobs via o valor de mercado como principal indicador de sucesso. Isso provou que sua estratégia de negócios focada em hardware, apesar dos conselhos contrários, funcionou e superou a concorrência. A Apple ia tão bem que no fim de 2010 tinha quase 27 bilhões de dólares em caixa e não sabia como usar. Jobs consultou Warren Buffett para saber sua opinião. Buffett sugeriu que a Apple use seu dinheiro extra em aquisições, dividendos ou recompra de ações. Uma aquisição significaria comprar outra empresa. Dividendos são um pequeno pagamento opcional que as empresas podem dar aos acionistas, geralmente uma vez a cada 3 meses, como recompensa por comprar e manter suas ações. Isso costuma atrair mais investidores para as empresas. E um recompra de ações é exatamente o que parece quando uma empresa compra suas próprias ações de volta dos investidores. Diminui o número de ações no mercado, o que geralmente aumenta o preço de suas ações. Jobs já tinha comprado o aplicativo Siri por cerca de 200 milhões de dólares naquele ano e não se interessava por outras aquisições.
Jobs sempre se recusou a pagar dividendos ou recomprar ações. Na verdade, a única vez que a Apple pagou dividendos foi de 1987 a 1995, durante a ausência de Jobs. Questionado sobre a falta de dividendos ou recompra de ações pela Apple, Jobs afirmou: "Nosso objetivo é aumentar o valor da empresa." Jobs priorizava fortalecer a Apple, questionando se era melhor ter o preço da ação atual com 40 bilhões de dólares em caixa ou sem dinheiro, mostrando que preferia investir na empresa em vez de recompensar acionistas diretamente. No final de 2011, Tim Cook virou Chief Executive Officer. E ele tinha um plano diferente para o dinheiro da empresa. Antes de se tornar Chief Executive Officer, Cook havia sido o diretor de operações da Apple, garantindo que os objetivos estabelecidos por Jobs se tornassem uma realidade prática. Cook era famoso por sua logística, ajudando empresas a reduzir custos e aumentar receitas. Se Jobs era visto como gênio do produto, Cook é um gênio financeiro. Eles se completavam. Em 13 anos, tiraram a Apple da quase falência para bilhões em lucro anual. Mas quando Jobs deixou a Apple e deu a Cook controle total, o foco da empresa começou a mudar da engenharia industrial para a engenharia financeira. Em 2012, menos de 7 meses após se tornar Chief Executive Officer, Cook implementou o primeiro programa de dividendos e recompra de ações da Apple, planejando inicialmente gastar 45 bilhões de dólares de 2012 a 2015. Mas eles acabaram quase dobrando esse valor, gastando 80 bilhões de dólares em vez disso. O preço das ações da Apple subiu de 17 dólares em 2012 para 27 em 2015. Isso chamou a atenção de pessoas como Warren Buffett, que ficou feliz em ver Cook seguindo seu conselho financeiro, algo que Jobs se recusou a fazer 6 anos antes. Buffett confiava tanto na Apple que investiu $1 bilhão nela em 2016. Isso surpreendeu Cook e muitos outros, já que Buffett historicamente era contra investir em empresas de tecnologia, dizendo que a Berkshire Hathaway prefere, cito, negócios simples. Se a tecnologia for excessiva, não vamos entender. Então, Buffett investir na Apple sob a gestão de Cook e não sob a de Jobs carregou algumas implicações. A mudança da empresa para a engenharia financeira era algo que Buffett entendia, por isso investia com confiança. Priorizar o preço das ações pode deixar o desenvolvimento de produtos em segundo plano. Não é segredo que Cook não é uma pessoa de produto. Ele visita o estúdio de design da Apple cerca de uma vez por mês, enquanto Jobs ia quase todos os dias. Um ex-funcionário disse: "Quando Jobs estava vivo, havia muito esforço para Steve vir ao estúdio hoje, então temos que ter muito para ele ver. Quando ele morreu, sumiu." O diretor de design Jonathan Ive também percebeu essas mudanças, sendo antes visto como o mais poderoso da Apple após Jobs. Sob Cook, isso já não era verdade. Algumas de suas decisões encontraram resistência, especialmente se aumentassem os custos. Durante o desenvolvimento do Apple Watch, Ive via o produto como um acessório de moda, por isso desejava uma introdução tão extravagante quanto um desfile de alta costura. O evento seria realizado no Flint Center em Cupertino, que é um auditório bastante pequeno sem muito espaço para uma área de demonstração prática. Ive queria que a Apple relocasse 24 árvores da praça e construísse um prédio temporário no local. Este plano custaria a Apple 25 milhões de dólares. Isso chocou a equipe financeira, que considerou um gasto desnecessário. A equipe de marketing queria uma introdução tradicional, focando nas funções do relógio, não na aparência. Ive achava que críticas de revistas como Vogue eram mais relevantes que as de jornalistas de tecnologia. Cook estava relutante em gastar os 25 milhões de dólares, mas eventualmente interrompeu a discussão entre Ive e a equipe de marketing dizendo: "Nós deveríamos apenas fazer isso." Embora Ive tenha acabado conseguindo o que queria, isso veio a um custo muito alto. Pela primeira vez, suas ideias eram questionadas por executivos de finanças e marketing, e pior, Cook parecia apoiá-los. Nesse período, Ive se afastou da Apple, passou a trabalhar de casa, atrasava reuniões e delegava tarefas a outros designers. Durante sua ausência, Cook começou a remodelar a empresa. Ele substituiu o membro do conselho Mickey Drexler, um profissional de marketing que construiu a Gap e a Jota. Crew por James Bell, um chefe de finanças da Boeing.
Ivy reclamou sobre a mudança para um colega, dizendo que ele é mais um daqueles contadores. A equipe de design reclamava de repetir o processo para vários produtos similares. Isso ficou claro de 2014 a 2017, quando o iPhone 6, 6S, 7 e 8 pareciam quase idênticos. E enquanto o iPhone 10 foi uma atualização dramática, a Apple usou isso como uma oportunidade para aumentar os preços a níveis sem precedentes. Nos primeiros anos do iPhone, seu preço nunca realmente aumentou. O iPhone 4 foi o primeiro vendido desbloqueado por $650. No ano seguinte, o iPhone 4S também custava $650. O mesmo vale para os 5, 5S, 6, 6S e 7. Por 7 anos, o iPhone principal permaneceu custando $650. Isso significava que, com a inflação, na verdade se tornou cerca de 9% mais barato, e isso foi o caso com muitos dos produtos da Apple. O iPod sempre manteve ou reduziu seu preço a cada atualização. O modelo de 2001 custava $400, quando o último modelo foi lançado em 2009, custava $250. Queda de preço de 46%. As mudanças nesse período foram dramáticas, passando de um design de plástico para todo em metal, tornando-se 47% mais fino e 24% mais leve, obtendo uma tela maior com quase 4 vezes mais pixels e 160 GB de armazenamento comparado aos originais 5 GB. Pagar menos por essas grandes melhorias é provavelmente inimaginável para os usuários da Apple hoje, já que fomos condicionados a esperar aumentos de preço intermináveis. Com o iPhone, começou em 2017, quando o 8 e o 8 Plus foram precificados em $700 e $800. Um aumento dos 650 e 770 do ano anterior. O preço do iPhone X surpreendeu as pessoas. Custando $1.000, era o smartphone mais caro do mercado e o maior aumento de preço já feito pela Apple. O preço do iPhone X, de $1.000, subiu 30% em relação ao de 777 Plus. E isso foi apenas o começo. No ano seguinte, a Apple aumentou o preço do seu iPhone mais caro em 10%, com o XS Max de $1.100. Em 2023, o 15 Pro Max bateu novo recorde de preço, $1.200. E apenas este ano, o suposto modelo de orçamento do iPhone da Apple ficou 40% mais caro, passando de $430 com o Special Edition para $600 com o 16e. Esses aumentos de preços sem precedentes funcionaram como a Apple pretendia, aumentando o preço médio de venda do iPhone de $657 em 2016 para $974 em 2024. Mas enquanto os preços subiam, a inovação diminuía. Considere o quão pouco os produtos da Apple mudaram nos últimos 6 anos. Os iPhones de hoje parecem quase idênticos aos de 2019. O mesmo acontece com o iPad Pro, Apple Watch, Apple Televisão AirPods Max e HomePod. Além disso, o Magic Keyboard, Magic Mouse e Magic Trackpad mantêm o design de 10 anos atrás. Compare isso com os 6 anos anteriores a 2019, quando praticamente todos os produtos da Apple haviam mudado drasticamente. Eles lançaram novos produtos, como o Apple Watch, AirPods e HomePod. Mas eles não fizeram muito disso recentemente, com o Vision Pro sendo o único produto totalmente novo da Apple desde 2019 e mesmo assim é considerado por muitos como um fracasso. A Apple planejava vender 1 milhão em 2024, mas só vendeu cerca de 500 mil. O que está causando a estagnação do hardware da Apple? Considere este e-mail interno de 2020, onde o vice-presidente de marketing do iPhone da Apple disse: "Precisamos definir critérios para decidir quais recursos são adequados para o consumidor. Acredito que já fazemos mais do que seria suficiente. Tudo novo e especialmente caro deve ser rigorosamente questionado antes de chegar ao telefone do consumidor. A Apple basicamente diz que deve inovar o suficiente para manter as vendas sem prejudicar as margens de lucro. Isso é ganância corporativa influenciando várias decisões da Apple. Além do aumento de preços e menos inovação, há também questões sutis, como o modo como lançam novos produtos. Em 2017, o iPhone 8X foram os primeiros com carregamento sem fio.
A Apple estava trabalhando em sua própria base de carregamento chamada AirPower, mas o acessório não estava pronto a tempo de ser lançado junto com os novos telefones. No entanto, a Apple escolheu revelá-lo mesmo assim como uma prévia. Assim, clientes aguardariam para comprar o carregador sem fio da Apple em vez de escolher outro. Phil Schiller, executivo de marketing, foi cauteloso ao descrever o AirPower, dizendo que a equipe quer criar algo que todos desejam usar, e não apenas que criou algo. Schiller afirmou que mostrariam uma prévia da ideia, não do produto. Ele afirmou que o AirPower não pode ser fabricado com os padrões de carregamento atuais, sugerindo que a Apple ainda precisa criar a tecnologia necessária. Ele tranquilizou a plateia: nossa equipe sabe como fazer isso. Acontece que eles não sabiam. A Apple pretendia lançar o AirPower no início de 2018, cerca de 6 meses após a apresentação. Mas isso não ocorreu. O início de 2018 virou meados e depois final de 2018 sem novidades da Apple. Depois do evento do iPhone XS, em setembro de 2018, quase todas as menções ao AirPower foram removidas do site da Apple. O AirPower também apareceu na embalagem dos iPhones XS e XR, confundindo clientes sobre seu futuro. Mesmo assim, a Apple ficou em silêncio. Em 25 de março de 2019, o iOS 12.2 foi lançado com suporte ao AirPower. No dia seguinte, o estojo de carregamento sem fio dos AirPods foi lançado junto com o AirPower. Nesse ponto, já havia passado 1 ano e meio desde a prévia e 1 ano desde o prazo inicial de lançamento, sem nenhuma palavra oficial da Apple sobre o que estava acontecendo. Finalmente, em 29 de março de 2019, aconteceu. O chefe de engenharia de hardware da Apple disse: após muito esforço, concluímos que o AirPower não atingirá nossos altos padrões e cancelamos o projeto. Esta foi a primeira vez na história da Apple que um produto anunciado publicamente foi cancelado. O fiasco teria sido evitado se tivessem esperado para anunciar o AirPower pronto. Algo pelo qual a Apple sempre foi conhecida. Steve Jobs estava nervoso ao apresentar o iPhone original 5 meses antes do lançamento. Ele foi forçado a fazer isso, pois as divulgações públicas do iPhone à Federal Communications Commission levariam vários meses, e Jobs queria revelar o produto ao invés da Federal Communications Commission. Produtos da Apple costumavam ser lançados logo após serem apresentados. O iMac original demorou 3 meses para chegar às lojas. O iPod original levou só 2 semanas. E o iPad original levou 2 meses e meio. Atualmente, a Apple costuma anunciar novidades com bastante antecedência. O Apple Watch demorou 7 meses para ser lançado. Apple Televisão Plus, 8 meses. Apple Card, 5 meses. Mac Pro, 2019, 6 meses. Vision Pro levou 8 meses. A Apple Intelligence foi anunciada há mais de 1 ano, mas muitos recursos principais, como o Siri melhorado, ainda não estão disponíveis. Empresas anunciam produtos antes para acalmar acionistas, criar expectativa e evitar que clientes escolham concorrentes já disponíveis. Mas essa estratégia pode sair pela culatra, o que a Apple experimentou não apenas com o AirPower, mas também com a Apple Intelligence. A Apple foi pioneira em assistente de voz com a Siri em 2011, mas logo perdeu a liderança em inteligência artificial. Google, Microsoft e Amazon lançaram assistentes que rapidamente superaram a Siri. Em 2017, um estudo mostrou que a Siri acertou 62% das respostas, enquanto o Google Assistant e a Amazon Alexa chegaram a 90%. A Apple admitiu publicamente que a Siri precisava ser melhorada. Ed, o vice-presidente sênior de serviços, disse: "Eu não acho que alguém tira um A+ em conversação. É um problema desafiador e há muito trabalho a ser feito nessa área. Vai melhorar muito e precisa melhorar muito. O problema foi que a Siri nunca melhorou muito." E o motivo tinha a ver com sua tecnologia fundamental. A Siri usava sistemas baseados em regras programados manualmente com comandos e respostas. Impressionante para 2011, era completamente diferente dos sistemas baseados em transformadores que alimentam a inteligência artificial gerativa moderna. A vantagem inicial da Apple com a Siri pode ter sido prejudicial, pois manteve a empresa presa à tecnologia antiga que limitou o avanço da inteligência artificial. Em 2022, a Apple ficou ainda mais para trás com o lançamento do ChatGPT. Era essencialmente tudo o que a Siri deveria ter sido na última década.
Ele usava inteligência artificial gerativa e grandes modelos de linguagem para entender perguntas e responder com precisão. Agora, para ser justo, chatbots como esses não são perfeitos, e a Apple demonstrou isso em seus próprios artigos de pesquisa publicados. O que essencialmente prova que os LLMs não podem realmente raciocinar e que suas afirmações de inteligência são altamente superestimadas. Essas coisas também valem para a Siri, que a Apple utiliza há 14 anos. A Apple também tem desvalorizado serviços como o ChatGPT. Federighi explicou que na abordagem da Apple à inteligência artificial generativa, você não terá que conversar com a coisa. Ele afirmou que não se trata de criar um chatbot. Foi surpreendente, pois a Siri é o chatbot original. Tudo o que os clientes querem é fazer uma pergunta a Siri e receber a resposta certa. Na verdade, em 2022 os chatbots já eram melhores nisso e só evoluíram desde então. Enquanto isso, a Apple lutava para entender o propósito de serviços como o ChatGPT. John Giannandrea, líder da equipe do Siri, sabia que a Apple precisava criar seus próprios modelos gerativos, exigindo muitos chips de inteligência artificial. Em 2023, a Meta ou Facebook possuía cerca de 150 mil chips, a Microsoft 500 mil e o Google mais de 1 milhão. Mas a Apple tinha só 50 mil, todos com mais de 5 anos. Em 2023, Giannandrea solicitou 50 mil chips de GPU extras, dobrando a capacidade. Para o crédito de Cook, ele aprovou o pedido. A equipe financeira da Apple barrou o pedido e disse à equipe da Siri para tornar os chips atuais mais eficientes. Isso adicionou mais um obstáculo ao desenvolvimento de inteligência artificial da Apple. Em vez de possuir e controlar sua própria infraestrutura de computação, agora eles tinham que alugar e depender de recursos de computação em nuvem do Google, seu concorrente. Isso dificultou muito otimizar hardware e software de inteligência artificial, pois dependiam das configurações da nuvem do Google. Isso colocava a Apple na mesma situação de startups sem recursos de inteligência artificial, mesmo tendo mais de 150 bilhões de dólares em caixa. Dobrar a capacidade do chip de inteligência artificial seria caro, custando cerca de 10 bilhões de dólares. Mas a Apple gastou mais de 77 bilhões de dólares em recompra de ações no mesmo ano. Ficou claro que a equipe financeira da Apple comandava e prejudicava o desenvolvimento do produto. Até 2024, 2 anos após o ChatGPT, a Apple ainda não havia revelado nenhum novo recurso de inteligência artificial. Os acionistas começaram a se preocupar que já estavam atrasados na corrida da inteligência artificial, fazendo com que o preço das ações da Apple caísse 16% em apenas 3 meses. Enquanto isso, as ações das empresas de tecnologia concorrentes dispararam em 2 dígitos. Cook sabia que a Apple precisava apresentar sua inteligência Apple até o verão para recuperar a confiança dos acionistas. Na verdade, eles tinham pouco a mostrar. Como no AirPower, tinham ideias para a inteligência artificial, mas nada funcional. Então eles montaram uma demonstração que, de acordo com ex-membros da equipe Siri, foi quase totalmente fabricada. A Apple negou, mas os atrasos comprovam isso. A Apple anunciou que certos recursos de inteligência artificial, como a Siri aprimorada, chegariam em outubro de 2024. Isso foi verdade para ferramentas de escrita, limpeza de fotos e resumos de notificações. Mas a Siri aprimorada foi adiada até o início de 2025. E o recurso de resumo de notificações teve que ser completamente removido devido à propagação de notícias falsas. Um exemplo foi de um artigo de notícias da British Broadcasting Corporation. Título original: Suspeito atira em Chief Executive Officer Luigi Mangione após explosão de raiva fora do tribunal durante disputa de extradição para Nova York. Mas a Apple Intelligence resumiu como Luigi Mangione atira em si mesmo. Ex-editor do The Guardian afirmou que a Apple Intelligence está claramente não pronta. O problema era que o preço das ações da Apple dependia de convencer o público de que estava pronto. A Apple Intelligence foi até anunciada como exclusivamente disponível em novos produtos, incluindo iPhone 16, 16 Pro, 16e, MacBook Air, iPad Air, MacBook Pro e Mac Studio. Quando o início de 2025 chegou, a Siri aprimorada foi adiada mais uma vez. Desta vez, a Apple afirmou apenas que será lançado no próximo ano, provavelmente em 2026.
Segundo vários relatórios, funcionários da Apple não esperam uma nova Siri realmente conversacional antes de 2027. Quase 3 anos após o lançamento do recurso e 5 anos após o ChatGPT original. O Tribunal Distrital dos Estados Unidos da América em San José processou a empresa por publicidade enganosa ao promover recursos da Apple Intelligence agora adiados. A Apple se colocou em uma situação difícil. Na última década, priorizaram cortar custos em vez de inovar. Agora ficaram para trás. A Apple deveria ter investido forte em inteligência artificial generativa e só revelar a tecnologia pronta, mesmo que afetasse suas ações. Em vez disso, eles decidiram revelar um recurso que essencialmente não existia para satisfazer os acionistas e sustentar o preço de suas ações. Steve Jobs temia exatamente esse tipo de situação ao recusar o conselho de Buffett. Hoje, a Apple atua mais como financeira do que como fabricante de hardware. Em 2024, eles lideraram o mundo em recompras de ações, gastando 110 bilhões de dólares. Mas eles foram muito menos competitivos com pesquisa e desenvolvimento, gastando 30 bilhões de dólares, comparado aos 85 bilhões de dólares da Amazon, 45 bilhões do Google e 39 bilhões da Meta. Todos eles, por acaso, possuem uma tecnologia de inteligência artificial melhor que a da Apple. Embora os clientes estejam frustrados, os acionistas aprovam a liderança de Cook. Ele elevou o valor de mercado da Apple de dólares americanos 350 bilhões para mais de dólares americanos 3 trilhões. Um analista comentou que Tim Cook ouve e se reúne com investidores e acionistas. Steve Jobs não fazia isso. Ao priorizar acionistas, é possível priorizar também os produtos? Julgando pelo estado atual da Apple, parece ser difícil. Acho que isso é melhor exemplificado pelos comentários recentes que Cook fez em uma reunião da empresa sobre inteligência artificial. Ele disse: raramente fomos pioneiros. Existia PC antes do Mac e smartphone antes do iPhone. Tablets e MP3 já existiam antes do iPad e iPod. Mas a Apple inventou as versões modernas dessas categorias de produtos. É assim que eu me sinto sobre a inteligência artificial. O problema é que Cook tinha isso ao contrário. A Apple foi a primeira a fazer inteligência artificial com a Siri. A versão moderna ocorreu em 2022 com ChatGPT, Google Gemini, Microsoft Copilot, Anthropic Cloud e outros. Se fosse com smartphones, a Apple criaria o BlackBerry e a Research in Motion o iPhone. Historicamente, a Apple foi a primeira a modernizar várias indústrias, mas isso foi quando a Apple priorizava produtos. A Apple que existe hoje prioriza o lucro. A ganância que gerou sua complacência pode também causar sua queda. Aqui é o Greg do Apple Explained. Obrigado por assistir até o fim e te vejo no próximo vídeo.